Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área trazendo para vocês mais um. Então galera, é isso, vamos lá. Hoje veremos o último capítulo da segunda apostila. Como vocês bem sabem, essa aula maravilhosa é para vocês da segunda série do ensino médio, beleza? Aulinha de exercícios aí pra gente ficar treinando, que uma hora a gente fica craque, beleza? Bom galera, vamos então abrir aí a apostila na página 368. Começando aí com a Química A, né? Ou nossa Físico-Química. Bom, e vamos lá, mãos à obra, né? Pegar aqui então o exercício número 1 dessa página, tá certo? Diz assim, galera: assinale a alternativa que contém apenas fatores que afetam a velocidade de uma reação. E aí a gente sabe, pessoal, que a velocidade de uma reação química, né? A medida da velocidade, ela depende de alguns fatores que influenciam diretamente na velocidade dessa reação, tá certo? E ele está querendo saber aqui, dessas alternativas, qual delas apresenta apenas fatores que alteram a velocidade da reação, beleza? Bom, vamos lá, letra A, temperatura. Temperatura é um fator que altera a velocidade da reação, pessoal? Beleza? A temperatura, quando a gente aumenta a temperatura, a gente faz com que as moléculas fiquem mais agitadas, certo? As moléculas mais agitadas se chocam mais, né? Se chocam mais de forma efetiva, né? Tem mais energia, então ela tem mais tendência a formar produto, beleza? Então sim, temperatura é um bom fator. Superfície de contato também é um fator que altera a velocidade de uma reação, beleza? Quanto maior a superfície de contato que as moléculas têm, maior a velocidade da reação, né? E aí, como exemplo, a gente pode citar quando a gente tem um comprimido efervescente, beleza? Colocou o comprimido efervescente na água, ele vai começar a borbulhar, né? A se dissolver. Se a gente colocar ele inteiro, ele vai se dissolver num tempo X. Se a gente colocar ele triturado, ele vai se dissolver num tempo mais rápido, né? Numa menor quantia de tempo, beleza? Então, galera, por que ele vai se dissolver mais rápido quando ele está triturado? Porque eu aumento a superfície de contato, né, das moléculas. Tranquilo? E aí ele vai acabar se dissolvendo mais rapidamente por causa disso. Tudo bem? Então sim, é um fator que altera a velocidade de uma reação, superfície de contato. Próximo, catalisador. Catalisador também vai ser um fator que altera a velocidade de uma reação, né? O que o catalisador faz, galera? O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação de forma que ele pega a energia de ativação daquela reação e diminui, beleza? Ele encontra um novo caminho para que aquela reação ocorra. E esse caminho tem uma energia de ativação menor, né? E se a energia de ativação é menor, é mais fácil da reação ocorrer, certo? Lembrando aí, galera, que a energia de ativação é a energia mínima para que a reação ocorra, tá certo? Se eu diminuo a energia de ativação, a energia mínima para aquela reação ocorrer fica mais fácil de acontecer, né? Fica menor. É como se fosse uma barreira, né? A energia de ativação é como se fosse uma barreira para aquela reação ocorrer, tá certo? Então, o catalisador ele diminui essa barreira, facilitando aí com que ocorra a reação. Então, a letra A, né, tá certinha, beleza? Ela apresenta todos os fatores, todos não, né, mas desses fatores que ela apresentou, todos eles alteram a velocidade de uma reação. Tá aí, letra A de anjo batendo asas, beleza? Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra B, concentração dos produtos. Começou errado já a letra B, né, pessoal? O que vai interferir na velocidade da reação não é a concentração do produto. Até porque, pensa comigo, para a reação acontecer, né, eu tenho que ter o reagente reagindo, formando quem? O produto. Então, o produto, ele é o objeto final da minha reação, né? A reação já aconteceu e daí surgiram os produtos. Ou seja, a reação ela não depende, né? A velocidade da reação ela não depende do produto. O produto já é aquilo que foi produzido, né? Beleza, galera? O que vai interferir na velocidade da reação não é a quantidade do produto final, beleza? É a quantidade dos reagentes, né? É o reagente que vai fazer com que aquele produto seja formado. Tranquilo? Então, para a reação ocorrer, se eu aumentar a quantidade de reagente,
mais facilmente eu vou ter o meu produto formado. Beleza? Então, um dos fatores aí é a quantidade de reagente e não de produto. Beleza? O produto não interfere na velocidade da reação. Até porque, para ele ter sido formado, a reação já ocorreu. Show de bola? Então, letra B já começou errado aí. Letra C, tempo. Pessoal, a velocidade da reação, né, ela não vai depender do tempo, tá? O tempo, ele não interfere na velocidade de uma reação. Tudo bem? O tempo que a reação ocorre e tudo mais, isso aí vai de reação para reação. Mas o tempo em si não é um fator que vai interferir na velocidade da reação. Beleza? Ele não interfere diretamente ali. Letra D, rendimento, superfície de contato e concentração dos produtos. Ó, concentração dos produtos de novo, já falou aí. Letra E, rendimento, superfície de contato e temperatura. Rendimento também não interfere na velocidade da reação, tá, pessoal? O que vai interferir na velocidade da reação é concentração dos reagentes, tá? Quantidade de reagente que a gente tem, temperatura, catalisador, superfície de contato e a pressão, beleza? Então, são esses os fatores que vão interferir na velocidade da reação. Tranquilidade? Então, letra A, show de bola, tá aí, número 1, letra A, gabarito. Vamos para a próxima? Voltamos, galera, vamos lá então, número 2. Número 2, galera, ele fala assim: nos tubos de ensaio A, B, C e D foram adicionados 2 gramas de zinco e 10 ml de ácido clorídrico, 1 mol por litro. A diferença entre os tubos é a granulometria do zinco e a temperatura. Observou-se o desprendimento de gás nos 4 tubos, a partir do esquema a seguir, que representa o início do processo. Assinale o que for correto. Beleza? Bom, galera, eu vou desenhar os tubos rapidinhos aqui, ó. Voltei. Bom, desenhei os tubos aqui no quadro, galera. Acompanhe aqui comigo. A, B, C e D, certo? Como ele disse no problema, a diferença entre um e o outro é a granulometria do zinco, tá? E a temperatura de cada um. Vamos lá. Vamos ver o que ele está dizendo em cada um. Número 1. A velocidade da reação é maior no tubo B do que no tubo A. Bom, no tubo B, a gente está vendo que a granulometria é igual. Então, a superfície de contato, nesse caso, igual. Beleza? Mas a temperatura do B é maior do que a do A. Ou seja, se na temperatura do B está mais elevado, significa que as moléculas aqui estão mais agitadas, estão se chocando mais. E a temperatura é um fator que altera diretamente o quê? Na velocidade da reação. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. E ele fala que no tubo B, onde a temperatura é maior, a velocidade aqui ocorre mais rápido do que no A. Certo? Né? Certo, tá a resposta. Então, número 1 está ok. Número 2. O tubo que apresenta a maior velocidade da reação é o tubo D. Vamos lá. A gente já viu que perde, né? A temperatura é a menor de todas. B, C e D têm a mesma temperatura. Ou seja, o que vai alterar agora, nos 3 aqui, são a granulometria, as granulometrias, né? O B tem a maior granulometria, consequentemente a menor superfície de contato. O C, ele tem uma granulometria um pouquinho menor que a de B, tá? Mas o D, galera, é a que tem a granulometria menor de todas. É onde eu tenho a maior superfície de contato aqui. Então, onde que vai ocorrer mais rapidamente a velocidade da reação? No D, que é o que ele fala na número 2. Então, certinho, galera. Número 4. A reação que ocorre é zinco sólido mais 2HCl aquoso, né? Formando ZnCl2 mais H2. Vamos lá. Ele está falando que a reação que ocorre aqui é a seguinte, ó, vê se faz sentido para vocês. Ele está reagindo zinco sólido com uma solução de ácido clorídrico. Beleza? Aqui vai acontecer uma reação de simples troca. Ó, o zinco desloca o hidrogênio
formando ZnCl2 e o H2 gasoso. Beleza? Esse ZnCl2 está aquoso, tá? Está dissolvido. Então, olha só. Só para a gente ver aqui, ele ainda dá uma dica no texto falando o seguinte, ó. A diferença entre os tubos é a granulometria do zinco e a temperatura. E ele fala aqui, ó, no final. Observou-se o desprendimento de gás nos 4 tubos. Da onde que veio esse gás? Antes da reação ocorrer, não tinha gás nenhum. Ela aconteceu depois da reação. E qual é o gás que está escapando? É o H2. Beleza? É o gás H2 que está escapando quando o zinco desloca ele do cloro aqui, ó. E ele forma aqui o H2. Beleza, galerinha? Tranquilidade? Só esqueci de balancear, tá? Mas aqui na apostila ele balanceia pra gente. Então, realmente, essa é a equação original aí, tá, pessoal? Da reação que ele está falando. Tranquilo? Número 4 está certinho. Número 8. O tubo C, deixa eu botar aqui o número 8. O tubo C apresenta uma velocidade de reação maior que no tubo B. Porque a superfície de contato do zinco é maior no tubo C. Olhando para o tubo C, a gente vê que realmente a superfície de contato é maior, tá? Porque a granulometria dele é menor. Então, né, a superfície que ele ocupa aqui é maior do que do B, que fica meio que concentrado, né, em algumas determinadas regiões da solução. Pela sua granulometria ser o quê? Maior. Tudo bem? Então, C realmente vai ter uma velocidade da reação maior, porque a sua granulometria é menor e, consequentemente, a sua superfície de contato é maior. Beleza? Então, a 8 está certo. Estranho, né? Tudo certo. Então, 8 está certo também. E, por último, a 16. 16 tem que estar errada, né? Não é possível que vai estar tudo certo assim. Vai ver pegadinha. Às vezes acontece. 16. A velocidade de reação do zinco nos tubos obedece à seguinte ordem. A menor que B, menor que C, menor... Tá certo. Ó, A vai ser o menor de todos, né? Porque a temperatura é menor e a granulometria é maior. Então a superfície de contato no A é pequena. Depois vai vir B. B tem a mesma temperatura que os outros, mas a granulometria é maior, então a superfície de contato é menor. C, mesma temperatura, menor superfície de contato que D. Então D é o maior de todos, está realmente nessa ordem. A menor que B, que é menor que C e que é menor que D. Ok, todas estão certas. Então, somatório. Somatório 16 mais 4, 28. 16 mais 4, 20, mais 8, 28, 31. Então, resposta, galera, 31. Que é o somatório aí das alternativas corretas. Beleza? Próximo. Vamos lá, galera. Número... Ih, esqueci de trocar a página. Número 3. Mesma página, né? Exercício 3, galera. Bom, diz assim, galera. Um estudante resolveu fazer 3 experimentos com comprimidos efervescentes, muito utilizados no combate à azia, né? Que liberam CO2 quando dissolvidos em água. Beleza? Então, ele está falando aí que o comprimido libera CO2 quando é dissolvido em água. Ou seja, peguei comprimido, reagi com a água. Qual vai ser um dos produtos da reação? CO2. Beleza? Muito bem. E aí, temos 3 experimentos. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Vamos lá. O que ele fala aí? No experimento 1, ele tem 3 copos distintos. Foi adicionado em cada um deles, né, a mesma quantidade de água, mas com temperaturas diferentes. Menos 6,25 e 100 graus. Em seguida, foi adicionado um comprimido efervescente em cada copo. Então, qual é o fator primordial aí que vai interferir na velocidade da reação? Temperatura. Beleza? Então, no experimento 1, o fator que ele está verificando que vai interferir, tá? Vai ser a temperatura. Ele está colocando os copos em temperaturas diferentes. Experimento 2. Em 2 copos distintos foi adicionada a mesma quantidade de água à temperatura ambiente. Ao primeiro copo foi adicionado um comprimido inteiro
E ao segundo copo, um comprimido triturado. Opa! Então qual é o fator que está interferindo agora? Num copo ele botou o comprimido inteiro. No outro ele colocou o comprimido triturado. Onde que a superfície de contato vai ser maior, galera? No comprimido triturado. Beleza? Então aqui é a superfície de contato que vai estar interferindo no experimento 2, a velocidade da reação. Vamos para o 3 agora. Em 3 copos distintos foram adicionados a mesma quantidade de água a temperatura ambiente e metade, 1 e 1,5 comprimido não triturado. Então agora ele não está adicionando a mesma quantidade de comprimido, como no experimento 2. No experimento 2 ele coloca a mesma quantidade do comprimido inteiro e triturado. Beleza? Ele pegou 1, colocou inteiro. Depois ele pegou mais 1, triturou e colocou tudo. Beleza? A quantidade é a mesma. No terceiro experimento, a quantidade está sendo alterada. Tá? No primeiro copo ele botou metade de um comprimido, no segundo ele botou 1 inteiro e no terceiro ele colocou 1,5. Então o que está alterando aí? É a quantidade do reagente. Tudo bem? Então aqui a gente vai colocar quantidade do reagente. São esses os 3 fatores que a gente conseguiu buscar que estão interferindo aí na velocidade das reações. Agora a gente vai direto aí para o que a questão pede. Com base nos parâmetros que influenciam a cinética de uma reação química, né, a velocidade, o estudante deve observar que, letra A, no experimento 1, a temperatura da água não interfere no processo de liberação de CO2. Lembrando que o CO2 é um produto, tá? E ele fala aqui, a temperatura da água ela não vai interferir na liberação do produto. Pessoal, se a temperatura é um fator que altera a velocidade da reação, e a velocidade da reação está diretamente ligada à produção do produto, que é o CO2, um deles, né? Obviamente a temperatura vai sim influenciar na produção do CO2, tá? Porque a temperatura influencia na velocidade da reação, ou seja, na velocidade com que aquele CO2 está sendo formado, está sendo produzido, tá? Então a letra A está errada, beleza? Letra B. No experimento 2, o aumento da superfície de contato, né, favorece a liberação do CO2. Beleza, o aumento da superfície de contato faz com que a reação ocorra mais rapidamente, o que favorece então a liberação do gás carbônico, tranquilo? Então a letra B de Bumba Meu Boi está certa. B, já temos aí o gabarito. Vamos ver as outras. Letra C. No experimento 3, a massa de comprimido é inversamente proporcional à quantidade de CO2 liberado. Inversamente proporcional ele quer dizer que eles crescem de formas inversas, né? Ou seja, quanto maior a massa, menor a quantidade de CO2 que está sendo liberado. É o que ele está falando na letra C, que a gente já sabe que está errado porque a B é o gabarito. Galera, faz sentido para vocês? Ó, quanto menor a quantidade, quanto menor a massa, mais rápido ocorre a reação? Não. A gente viu que a quantidade de reagente influencia da seguinte forma. Quanto mais reagente a gente tem, mais rapidamente ocorre a reação. Ou seja, quanto maior a massa, mais rápido ocorre a reação. Beleza? Tranquilo? Então, letra C, errado. D. No experimento 1, a água gelada, menos 6 graus, favorece a dissolução do comprimido, liberando mais CO2. Pelo contrário, pessoal, a água gelada, né, temperatura muito baixa, as moléculas elas não estão tão agitadas assim. Então, a reação não ocorre tão rapidamente, como numa solução onde a temperatura está muito mais elevada. Beleza? Temperatura mais elevada, maior agitação das moléculas, mais choque e mais reação. Quer dizer, mais rapidamente a reação ocorre. Beleza? Então, quanto menor a temperatura, menos choque, né? Vai funcionar da forma inversa. Então tá errado essa aí também. Letra E. Nos experimentos 2 e 3, a massa do comprimido e a superfície de contato não interferem no processo de liberação de CO2. Interferem, né, pessoal? A gente já viu que interfere porque eles são fatores que alteram diretamente a velocidade das reações. Beleza? Então, gabarito aí, ficamos com a letra B. Tranquilidade? Vamos pro próximo. Vamos para mais um, hein, galera? Número 4, página 369.
Uma amostra de açúcar exposta ao oxigênio do ar pode demorar muito tempo para reagir. Entretanto, em nosso organismo, o açúcar é consumido em poucos segundos quando entra em contato com o oxigênio. Tal fato se deve à presença de enzimas que agem sobre as moléculas do açúcar, criando estruturas que reagem mais facilmente com o oxigênio. Beleza? Então a enzima está funcionando como um facilitador daquela reação, né? E a gente viu lá no início da aula, né? Não sei se vocês lembram, que a gente chama isso de catalisador. As enzimas são os catalisadores biológicos do nosso organismo, tudo bem? E elas aqui estão facilitando a reação entre o açúcar e o oxigênio, beleza? Muito bem. Letra A. Assim, baseado no texto, a alternativa que justifica corretamente a ação das enzimas a ação química, né, dessas enzimas é, letra A, as enzimas atuam como inibidor da reação. Ela está inibindo, ela está impedindo? Não, né, pessoal? Mas vamos continuar. Inibidores da reação por ocasionarem a diminuição da energia de ativação do processo e, consequentemente, acelerarem a reação entre o açúcar e o oxigênio. Tá tudo certinho, menos o início, né? Ele fala que no início, né, as enzimas atuam como inibidores. Não está inibindo nada, né? Está facilitando. Então, não pode ser letra A. Letra B, ele repete o mesmo erro. Ó. As enzimas atuam como inibidores da reação. Não é, pessoal. Elas não estão inibindo a reação, tá? Pelo contrário. E aí ele continua, por ocasionarem o aumento da energia de ativação, já errou aí de novo também, do processo, né? E, consequentemente, acelerarem a reação entre o açúcar e o oxigênio. Errado. Letra C. As enzimas atuam como catalisadores da reação, beleza. Começou a falar de catalisador. Por ocasionarem o aumento da energia de ativação. Pessoal, se a enzima está atuando como catalisador, se ela está aumentando a velocidade da reação, o que acontece com a energia de ativação? Diminui, né? Lembrando que a energia de ativação é a energia que precisa ser alcançada para começar a formar o produto. Se eu aumento essa energia, eu estou dificultando a reação, né? Então ela vai demorar mais para acontecer, a velocidade diminui, beleza? Então, o catalisador, ele não aumenta a energia de ativação. Pelo contrário, ele diminui a energia de ativação. A gente tem que lembrar da energia de ativação como se fosse uma barreira entre o reagente e o produto. Para que essa barreira seja alcançada, quanto menor a energia, melhor. Mais fácil de alcançar, tudo bem? Então, letra C também está errada. Letra D. As enzimas atuam como catalisadores da reação por ocasionarem diminuição da energia de ativação do processo, provendo rotas alternativas de reação menos energéticas, de reações menos energéticas, acelerando a reação entre o açúcar e o oxigênio. Boa, é isso, tá, pessoal? Letra D, falou tudo bonitinho. Então, a enzima funciona como um catalisador. Por ser um catalisador biológico, ela pega aquela energia de ativação e diminui, né? Por quê? Porque ela encontra rotas alternativas que precisam de uma energia de ativação menor para aquela reação ocorrer. Então, a reação, consequentemente, vai ocorrer mais facilmente. Beleza? Então, letra D está correta. Então, número 4, letra D de dinossauro. Letra E. As enzimas atuam como catalisadores da reação por ocasionarem a diminuição da energia de ativação do processo ao inibirem, voltou a falar de inibição, ao inibirem a ação oxidante do oxigênio, desacelerando a reação entre o açúcar e o oxigênio. Meio que na letra E ele está se contradizendo, né? Ele está contradizendo o próprio texto, beleza? Então não faz sentido, ele pegou uma questão para ir contra o que ele fala no texto, tá? Então, de fato, a letra E é, de longe, a pior para se marcar aqui, ok? Beleza? Próximo. Então vamos lá, galera, para a gente fechar essa parte de físico-química e poder ir para a parte de orgânica, vamos fazer mais um exercício, tá? Questão número 5, hoje a gente siga a ordem bonitinha, né? Vamos lá, então. Na número 5 diz assim, galera. Considere uma reação genérica em que os reagentes D e G
transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir, que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico, estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência de catalisador. Tá aí o gráfico, então. Percebam que a gente tem dois caminhos, o caminho azul e o caminho vermelho, tranquilo? E aí, ao final ele diz assim: um aluno, ao analisar esse gráfico, fez algumas afirmações a respeito da reação D mais G formando J. Essa reação aí. Primeira afirmação: Z representa a variação de entalpia, ΔH, dessa reação. Galera, qual é a formulazinha do ΔH mesmo? Formulazinha do ΔH, né? Estamos ligados nessa parada já vimos essa parte de termoquímica, né? Antes de passar para a cinética. E a gente viu que o ΔH de uma reação é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ou seja, vocês concordam comigo que então o ΔH vai ser o intervalo da entalpia do produto até a entalpia do reagente? Beleza? E onde que a gente encontra esse intervalo? Quem são os reagentes? D e G. Onde que D e G estão no gráfico? Aqui, ó. Eles estão aqui. Beleza? Aqui é a entalpia do reagente. Tudo bem? Quem é o produto? J. Onde que o J está? Aqui embaixo. Beleza? Então aqui eu vou botar HP. Então esse intervalo aqui, entre um e o outro, que vai ser o ΔH da minha reação. Quem que representa esse intervalo? Z. Olha aqui, Z, ó, é exatamente esse intervalo. E ele fala na número 1 que Z representa a variação de entalpia, ΔH, da reação. Correto. Então a número 1, pessoal, está corretíssima. Beleza? Número 2. Y representa a energia de ativação dessa reação na presença de catalisador. Beleza, pessoal. Então aqui a gente tem dois caminhos, né? Como a gente viu antes. O caminho azul e o caminho vermelho. Para a gente conseguir responder essa questão, a gente precisa saber qual dos caminhos que está sendo representado pela equação catalisada. Beleza? Qual desses dois caminhos vocês acham que é a representação da reação catalisada, galera? O caminho azul ou o caminho vermelho? Qual deles precisa de uma energia de ativação menor? E aí a gente vai observar, né, que o caminho vermelho, ele ocorre numa energia menor. Tá vendo que o topo do caminho vermelho está aqui? Ele ocorre numa energia menor do que a do caminho azul. Olha o topo do caminho azul, onde é que está? Está lá em cima no gráfico, tá? Então, quanto menos energia, mais rapidamente ocorre aquela reação. Logo, qual desses caminhos a gente pode concluir que é a equação catalisada? O vermelho, porque está ocorrendo num caminho alternativo que a gente pode ver que a energia de ativação é menor, tá? E onde que a gente pode encontrar a energia de ativação? A energia de ativação, pessoal, ela vai ser o intervalo do reagente, tá? Da energia do reagente até o topo da curva. Qual é o topo da curva da reação catalisada? A vermelha. Então, o intervalo vai ser desse topo aqui até o reagente, que é justamente o tamanho de Y. Confere aí. É justamente o tamanho de Y, esse intervalo que a gente está falando. Então, a energia de ativação da reação catalisada é Y, beleza? Que é o que ele fala na número 2, ó. Representa a energia de Y, representa a energia de ativação dessa reação na presença de catalisador, beleza? E na reação não catalisada, quem que representa a energia de ativação da reação não catalisada? A reação não catalisada é a curva azul, beleza? Percebam que o intervalo tem que ser do reagente até o topo. Quem que está representando esse intervalo do reagente até o topo? X. Então, o X está representando a energia de ativação da reação não catalisada. Tá? Mas como na número 2 ele fala da reação catalisada, a gente viu que é Y, que é quem ele fala. Então tá certinho. Número 2,
certinho. Número 3. X mais Y representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador, ou seja, na reação não catalisada. Pessoal, a reação não catalisada é X mais E? X mais E que representa a energia de ativação? Não, né, pessoal? Por quê? X mais E, eu estou falando do intervalo do produto até o topo. E a energia de ativação é o intervalo do reagente até o topo. Então seria só o X, não precisa do Z, beleza? Então, a número 3 está errada. Ó, na malandragem, se a gente sabe que a 3 está errada, não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D. Porque a D não inclui a número 1. Tá? Então, o critério de desempate aí vai ser na número 4. Beleza? A número 4 que vai definir se a gente vai marcar a letra A ou a letra E. Entendeu? Número 4. Essa reação corresponde a um processo endotérmico. Pessoal, endo, para dentro, absorve calor. Se o processo é endotérmico, o ΔH tem que ser positivo. Olha para a fórmula aqui do ΔH. HP menos HR. Pessoal, HP menos HR é a fórmula do ΔH. Se a gente for observar o gráfico, o HP está embaixo do HR. Significa que o valor numérico do HP é menor. Tudo bem? O valor numérico é menor porque ele está mais embaixo no gráfico. Se o valor dele vai ser menor, significa que o HR sendo maior, se a gente for jogar nessa fórmula, o resultado vai ser o quê? Negativo, né? Substitui valores, por exemplo, tá? Bota 2 aqui e bota 4 aqui. Jogando na fórmula seria 2 menos 4. Resultado negativo. Se o ΔH é negativo, significa que a reação libera calor. Significa que a reação é exotérmica. Beleza? E na número 4 ele fala que ela é endotérmica. Então a número 4 também está errada. Com isso a gente fica com a 1 e 2 corretas e ele pergunta quais estão corretas. E aí, alternativa A. Beleza? De avião. Letra A. Tranquilidade, galera? Beleza? Agora vamos pular para a parte de orgânica. Partiu então, galera, a parte de química orgânica, química B, de bom. Vamos lá então. Então, pessoal, a gente já viu o álcool e o éter, né, que são duas funções oxigenadas. Agora a gente vai ver mais duas funções, que são o enol e o fenol. Não estou nem contando os hidrocarbonetos, porque o hidrocarboneto é a base de tudo isso, certo? Vamos lá então. Aqui, pessoal, a gente tem a hidroxila, né, ligado nesse anel aromático, beleza? Lembrando que esse anel representa o quê? 3 ligações duplas alternadas, ok? E aí, pessoal, quando a hidroxila está diretamente ligada ao anel aromático, a gente tem a função que a gente chama de fenol. Tranquilo? Fenol é o nome dessa função. Bom, deixa eu apagar aqui para a gente também não ficar poluindo a molécula. Vamos deixar só o nosso anel aromático. Galera, o nome dos compostos aromáticos é especial, lembram disso? Eles não têm uma cadeia como a gente está acostumado a trabalhar, de falar, por exemplo, metano, né, etano. Eles não têm esse tipo de nomenclatura que a gente está acostumado a seguir aquela receita de bolo. Beleza? Eles têm uma nomenclatura especial. Então, quando a gente tem um anel e a hidroxila ligada a esse anel único, ok? O nome será fenol. Ou seja, o nome disso tudo é fenol. O que tem depois, a gente tem que acrescentar. Mas isso tudo aqui eu já consigo resumir num nome só, fenol. Se fosse só essa minha molécula, o nome seria fenol, sem pensar duas vezes, ok? Agora, o que entrou aqui? Mãozinha de espantalho, né? Ou pé de galinha, depende aí do ponto de vista. Aqui está marcando um pé de galinha, beleza? Galera, aqui então só vai entrar de diferente uma ramificação que tem esse modelo aqui, esse formato, né? 4 carbonos na ramificação, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? 4 vai ser alguma coisa butil, né? E aí a gente tem aí 4 ramificações que tem 4 carbonos. E daí a gente precisa saber
qual delas que a gente vai usar nesse caso, tá? Qual o nome, perdão. Já sabemos que a gente está usando essa aqui, né? Qual é o nome dessa ramificação? Vamos lá, isso aí a gente tem que saber, ó. O da primeira é butil, sequencial, né? Então fica só but, que é o prefixo de 4, mais il, representando aí o radical. Então aqui é butil. Aqui eu tenho sec, butil, né? Por que sec? Porque a ligação do meu radical entra pelo carbono secundário do radical. Então sec, butil. Em contrapartida a isso, né? Aqui a gente tem o terc, butil, porque a entrada do nosso radical está pelo carbono terciário desse radical. Então, T de terc butil. Beleza? Então, a gente tem o terc butil aqui. Já sabemos o nome da ramificação, tá certo? Agora é só posicionar ele para saber onde é que ele está de fato e depois acabou. Só acrescentar fenol no final. Bom, como aqui a cadeia ela tem o ciclo fechado, o primeiro carbono sempre vai ser o da função, tá? Sempre vai ser onde está a hidroxila nesse caso. E depois a gente vai seguir para o lado mais próximo da ramificação. Se vocês observarem, tanto se eu for para cá quanto para cá, né? Tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, a gente vai ter esse carbono aqui sendo o carbono 4. Beleza? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, tanto faz. Tá? O carbono 4 vai estar nessa ramificação. Beleza, pessoal? Então a gente poderia seguir qualquer uma das ordens. Bom, então a gente tem o 4 terc butil fenol. Tranquilinho, né? 4 terc butil fenol. Os compostos aromáticos, galera, eles têm uma nomenclatura também de posição para dar uma ajuda nessa hora, que são as posições orto, meta e para. Às vezes vocês podem se deparar com isso aqui nos exercícios, tá? E a posição orto, meta e para funciona da seguinte forma: orto, posição 1 e 2. Para é a posição 1 e 3. Meta, perdão, falei para. E para é a posição 1 e 4. Tranquilo? Então, ó, orto 1 e 2, meta 1 e 3, para 1 e 4. Aqui a gente não tem a posição 1 e 4, então eu poderia dar esse nome também da seguinte forma: para terc butil fenol. Beleza? Poderia ser também para terc butil fenol. Tranquilo, galera? Que aí o para já dá a entender que o terc butil está na posição 4. Lembrando que a primeira posição, né, sempre vai ser do carbono da hidroxila. Tudo bem? Se fosse meta, seria 1 e 3. E se fosse orto, seria 1 e 2. Tá? Então é bom a gente saber disso, para caso, né, caia em algum concurso, em algum exercício, então vocês já estão ligados nesse tipo de nomenclatura que ocorre nos aromáticos. Show de bola? Tranquilo? Mais um. Mais um desse tipo aí, galera. Ó, aqui mantive a molécula, tá? Com o fenol aqui, só que agora eu modifiquei as ramificações. Beleza? Acrescentei mais algumas. Bom, contagem começa da hidroxila, sempre, né, nesse caso. E agora eu vou para o lado mais próximo da ramificação. Se eu for para a esquerda, né, do sentido anti-horário, 2, 3, vou ter uma ramificação. Se eu for para a direita, 2. Opa, então a direita está mais próximo da ramificação. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Nomenclatura. Nomenclatura vai ocorrer em ordem alfabética dos radicais. Aqui eu tenho um radical com 2 carbonos, famoso etil. E aqui eu tenho radicais com um carbono, metil. Beleza? M e E. Quem vem antes? O E. Então, vai ficar 5 etil. Beleza? Então, ó, 5 etil, tracinho. Agora a gente tem duas ramificações do tipo metil, ó. Uma no carbono 2, outra no carbono 4. Então olha como é que a gente vai fazer. 2, 4, né? Para não ficar 2 metil, 4 metil, a gente dá aquela reduzida, ó. 2,4, tracinho,
Como são duas ramificações do tipo metil, como a gente tem uma repetição, tá? E essa repetição ocorre duas vezes, a gente vai mostrar o prefixo que está se repetindo duas vezes. Então fica 2,4 de o quê? O que está se repetindo? Não é o metil? Então dimetil. Beleza? Então 5-etil, 2,4 dimetil, e o resto que sobrou é o anel com a hidroxila, que se chama fenol. Beleza, galera? Tranquilidade? Antes, né, antigamente usava-se muito hidroxibenzeno, como se fosse essa molécula aqui, tá? Só que hoje a gente usa muito mais o fenol, tá? Mas caso vocês vejam a nomenclatura hidroxibenzeno, ela não está incorreta, ela também pode ser utilizada aqui, né, para esse caso. Hidroxi seria a posição da hidroxila 1, né? Benzeno, que é o meu anel aromático unitário. Beleza? Vamos pro próximo? Vamos lá, galera. Vamos fazer esse número 2 aqui juntos. Aqui a gente vai fazer o inverso, né? A gente vai construir a estrutura a partir do nome, certo? Bom, número 2, então, para a gente construir as estruturas desses compostos que ele está dando para a gente aqui. Na letra A, ele fala assim, ó, 3-metil-but, 1-en, 2-ol. Bom, galera, olha só. Terminou em ol, show de bola. Só que, olha só o intermédio. En. Beleza? Vamos lá. Vamos ver, vamos desenhar a estrutura, vamos ver como é que vai ficar, seguindo passo a passo disso aqui, tá? Depois a gente fala sobre a função. Vamos lá. But é o prefixo de 4 carbonos na cadeia principal. Então vamos desenhar aqui 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desenhamos o but, né, que é a cadeia principal. E aí a gente vai ver que no carbono 3 vai ter um metil. Beleza? Pessoal, a gente pode escolher se quer começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque é a gente que está desenhando do zero, tá? Então, vamos desenhar da esquerda para a direita. O carbono 3 vai ser esse aqui, ó. 1, 2, 3 metil, but, 1-en. En significa uma ligação dupla, certo? E ela está se iniciando no carbono 1. Então, 1 é esse aqui, né, que a gente está contando da esquerda para a direita. Está aqui no carbono 1, vai ter uma ligação dupla começando nele. E no carbono 2, ol. Ol é a hidroxila, certo? Lembra quando a gente fez nomenclatura de álcool? Que a gente botava o númerozinho iol, porque representa a hidroxila, esse ol, né? Então, no carbono 2, a gente tem uma hidroxila. Pessoal, o composto está desenhado corretamente. Mas qual é essa função aqui que a gente está vendo? Percebam, galera, eu tenho hidroxila, mas aí vocês vão falar, então é um álcool, né? Não necessariamente, beleza? Porque aqui a hidroxila, ela não está ligada num carbono saturado. Lembrem-se que para que a gente tenha um álcool, a hidroxila, obrigatoriamente, pessoal, ela tem que estar ligada a um carbono saturado. Ou seja, um carbono isento de ligação dupla e tripla, certo? Aqui a hidroxila está ligada nesse carbono. E percebam que ele não é saturado. Ele é insaturado. Olha a ligação dupla aqui. Tranquilo, galera? Então aqui a gente não vai ter um álcool. A gente vai ter um enol. O nome dessa função é enol. Ok? Quando a hidroxila está ligada a um carbono que realiza ligação dupla. Tranquilo, galera? Beleza? Coisas que poderiam confundir vocês, tá? Por exemplo, vou apagar esse nome aqui para desenhar aqui do lado. Caso a molécula fosse isso aqui. Exemplo, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente vai ter um álcool ou a gente vai ter um enol? Pensa um pouquinho para essa molécula aqui. Um álcool ou um enol? Vamos lá. Pensou? Resposta é álcool. Olha só, galera. A hidroxila aqui, ela está ligada a um carbono saturado. O que vai diferenciar um do outro
é o carbono da hidroxila. O carbono da hidroxila é esse cara aqui, ó. Beleza? É esse cara aqui. Percebam que esse carbono ele só faz ligação simples. Ele é saturado. Tranquilo? A insaturação está aqui, ó, nesse carbono e nesse aqui, que não estão ligados diretamente na hidroxila. Então aqui a gente vai ter um álcool. Tudo bem? Aqui a gente tem um enol, porque o carbono da hidroxila está com uma ligação dupla, diretamente ligado à hidroxila. Ok? Entenderam a diferença? Belezinha? Bom, só para não confundir, tá? Então vamos apagar aqui. E vamos fazer agora a letra B. Letra B, M de meta, eu apaguei aqui, né? Mas meta isopropilfenol. A gente acabou de falar do fenol, né? Já vamos desenhar a estrutura do fenol para facilitar aqui, ó. Estrutura do fenol, hidroxila ligada ao anel aromático unitário. Beleza? Vocês podem botar hidroxila aonde vocês quiserem, tá, pessoal? E esse vai ser o nosso carbono número 1. E aí, alguém lembra onde é que fica a posição meta? A posição meta é qual delas? A gente viu a orto, meta e para, né? Então a gente tem orto 1 e 2, meta 1 e 3 e para 1 e 4. Então meta a gente já viu agora que é a posição 1 e 3. A posição 1 obrigatoriamente vai ser da hidroxila. A posição 3 só pode ser de quem? Do isopropil. Desses radicais aqui, quem é o isopropil, pessoal? Bom, propil, prop, são 3 carbonos. Eu tenho 2 ramificações do tipo propil. A primeira, que é sequencial, né? Tá pegando na ponta do radical, então o nome vai ser somente propil. E a segunda, que está pegando no meio do nosso radical. E esse aqui, né, que é o isopropil. Iso de igualdade, a gente divide para os dois lados e fica igual, simétrico, ok? Então, isopropil vai ser o do lado direito, tá? Então, carbono 1, 2 e o 3 vai ser esse aqui. Tranquilo? Tá aí o isopropil, que fica com o aspecto de um estilingue. Tranquilo, galera? 1 e 3, ou meta isopropil fenol. Tranquilo? Qual poderia ser o outro nome para esse cara aqui? 3 isopropil fenol. Certo? Vamos ver mais umzinho só? E aí a gente libera. Vamos lá então, galera, para a gente poder finalizar. Peguei mais uma aí, letra C, tá? Na letra C, o nome é o seguinte: 5-etil, hept 3N 3-on. Então, tentem fazer a estrutura desse camarada, tá certo? E vamos ver agora se vocês acertaram. Vamos pegar o gabarito aqui. Bom, cadeia principal, quantos carbonos tem? Hept é o prefixo de quantos carbonos? Lembra de heptacampeão, né? Então vai ser o prefixo para 7 carbonos, beleza? Vamos desenhar primeiramente, então, 7 carbonos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, está desenhado. Agora, a gente pega e faz, né, de acordo com a numeração que está no composto. 5-etil. Etil é uma ramificação com 2 carbonos, tá? Então, vamos contar 5 carbonos. Como é a gente que está desenhando, a gente escolhe a ordem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou querer da esquerda para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5-etil, o que mais? Hept 3N. 3N significa que no carbono 3 está entrando uma ligação dupla. O intermédio N significa ligação dupla. Então, 1, 2, 3. Entre esses dois aqui vai ter uma dupla, tá? Então a gente apaga aqui para ficar bonitinho, né? E coloca a dupla ligação. 3N. E no carbono 3 ainda, eu vou ter a hidroxila, né? Ol. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, uma hidroxila. Belezinha? Com isso, a gente finaliza aqui, ó, o nosso composto. 5-etil, hept, são 7 carbonos. 3N, no carbono 3 tem uma ligação dupla.
3-ol, que no carbono 3 eu vou ter a hidroxila também. Tranquilidade, galera? Molezinha, né? Então aqui a gente tem também o enol, mais uma vez, aparecendo pra gente. Bom, galera, nossa aulinha vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Grande abraço. Espero que todos estejam bem, que a família de vocês também, tá? Cuidem-se, não saiam de casa. Vamos esperar essa pandemia passar. E tamo junto, galera. Grande abraço a todos. Valeu e até a próxima.